Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Leilson, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje vamos falar sobre batismo com o Espírito Santo. Vamos trazer aqui, segundo a Bíblia, 4 pontos, 4 coisas que nós devemos fazer se quisermos ser batizados com o Espírito Santo. Então, se você quer ser batizado com o Espírito Santo, assista esse vídeo até o final, porque a última dica é a mais importante que você precisa saber, e ela é construída através das 3 primeiras dicas. Então, para você entender esse vídeo por completo e ser batizado com o Espírito Santo, assista esse vídeo, coloque esses princípios em práticas, que eu tenho certeza que cedo ou mais tarde Deus irá lhe batizar com o Espírito Santo. E o primeiro princípio que nós devemos ter na nossa vida para sermos batizados com o Espírito Santo é sermos obedientes. Sim, a Bíblia vai dizer que quando Jesus ele ressuscita, ele passa 40 dias com os seus discípulos. E após esses 40 dias, Jesus é recebido no céu e ele dá uma ordem para os seus discípulos ficarem em Jerusalém, porque a promessa viria do alto. E essa promessa iria se cumprir em Pentecostes. Mas os discípulos não sabiam quando essa promessa iria se cumprir. Mas a ordem de Jesus foi: ficai-vos em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então ali os discípulos obedeceram à voz de Jesus. Os discípulos ficaram e obedeceram o que Jesus tinha dito para eles. Os discípulos não sabiam quanto tempo iria demorar, os discípulos não sabiam quando a promessa iria ser cumprida, mas eles sabiam que deveriam respeitar e obedecer à ordem de Jesus. E, infelizmente, as pessoas hoje têm esquecido da posição a qual nós estamos, esquecendo que quem é Senhor é Jesus e nós somos seus servos. Logo, devemos-lhe obediência. Então, se você quer ser batizado com o Espírito Santo, você deve obedecer à voz de Deus. Você deve obedecer os princípios estabelecidos na Bíblia. Você deve obedecer aquilo que Jesus requer de nós, aquilo que Jesus nos ordena a fazer. Nós devemos ter ouvidos, nós devemos estar atentos para ouvirmos e para acatarmos aquilo que Jesus quer para as nossas vidas. Os discípulos esperaram e como recompensa para suas esperas, eles foram agraciados com o batismo com o Espírito Santo. O segundo princípio que nós devemos ter na nossa vida é simplesmente nós estarmos sempre em constante oração. Porque a oração é o que nos aproxima de Deus. E é interessante porque Jesus, em uma das passagens mais importantes da Bíblia, os discípulos perguntam para eles: Mestre, nos ensina a orar assim como João Batista ensinou aos seus discípulos a orarem. Jesus começa a ensinar a oração do Pai Nosso. E logo após Jesus começa a dar um exemplo da persistência da oração. E é aquele famoso versículo que diz: pedir e dai-se-vos-á. E logo após de Jesus falar a respeito disso, ele vai dizer: se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não lhes dará o Espírito Santo para aqueles que lhe pedirem. Então Jesus aqui está mostrando que se a gente pedir o Espírito Santo a Deus, o batismo com o Espírito Santo a Deus, Ele irá nos conceder. E como a gente pede alguma coisa a Deus? Orando, sempre estando em oração. Jesus ele ensina em seu ministério, em sua vida, como ter uma vida de oração. E outro ponto também que nós devemos abordar é que os discípulos eles obedeceram à voz de Jesus, mas eles não ficaram lá apenas esperando. Eles tiveram um posicionamento, eles tiveram uma atitude. E qual foi essa atitude? Foi a atitude de orar. A Bíblia vai dizer que eles oravam constantemente, até que do alto foram revestidos de poder. Então, as pessoas hoje que querem ser revestidas pelo Espírito Santo, que querem receber o batismo com o Espírito Santo, elas devem estar sempre em oração. Elas devem estar sempre buscando a presença de Deus. Elas devem estar sempre buscando a presença de Jesus e pedindo assim o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder. Porque é uma promessa, mas é uma promessa para aqueles que não desistem.
terceiro princípio que nós devemos ter na nossa vida, se queremos ser batizados com o Espírito Santo, é o de estarmos em comunhão. As pessoas acreditam que vão ser batizadas com o Espírito Santo de qualquer forma, e não é bem assim. O Espírito Santo ele não habita em qualquer tipo de pessoa, em qualquer tipo de templo. A Bíblia vai dizer que nós somos o templo do Espírito Santo. E nosso templo ele precisa estar limpo para que o Espírito Santo ele venha habitar, para que nós venhamos ser revestidos de poder. É interessante porque a Bíblia vai dizer que Deus não é Deus de contenda. Logo, o seu Espírito ele também não vai habitar aonde há contenda. A Bíblia também vai dizer assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, por aqui a gente vemos o quão é importante a paz, a comunhão, estar reunido com os irmãos. O que eu quero dizer com isso é que nós devemos ter um coração limpo. Nós não devemos odiar ninguém. Nós não devemos ter mágoa, ter raiva de ninguém. É como a própria Bíblia diz, a gente devemos orar pelos que nos odeiam, pelos que não gostam de nós. E se nós temos hoje alguém que não falamos, que não conversamos e temos uma mágoa profunda no nosso coração a respeito daquela pessoa, não estamos em comunhão com aquela pessoa, nós causamos algo para ela ou até mesmo ela causou algo para nós e nós guarda raiva dela, isso pode ser prejudicial tanto para a sua vida espiritual, como você também provavelmente não vai receber o batismo com o Espírito Santo, porque você precisa ter um coração puro, você precisa ter um coração limpo. Eu não estou dizendo aqui que nós devemos estar em comunhão no fato de estar sempre presente, conversando diariamente na casa de fulano, na casa de ciclano, daquelas pessoas que nos magoaram, daquelas pessoas que nos deixaram tristes. Mas eu quero dizer que a gente não deve ter raiva delas, que a gente não deve ter ódio delas, porque a Bíblia vai dizer que os discípulos estavam reunidos e eles oravam em um só propósito, em um só desejo. Então, nós devemos estar em comunhão com a igreja, comunhão com Cristo e comunhão com a comunidade, ou seja, os nossos vizinhos, as pessoas que estão ao nosso redor. O quarto princípio que nós devemos fazer para sermos batizados com o Espírito Santo é estarmos dispostos a fazer a vontade de Deus. E nós só vamos conseguir estar dispostos para fazermos a vontade de Deus quando nós obedecermos a sua voz, estarmos em constante oração e estarmos em comunhão com Ele e com a comunidade cristã e com os nossos vizinhos. Porque não adianta nós estarmos dispostos para fazer a vontade de Deus e não cumprirmos o que foi dito anteriormente. Se nós não obedecermos a voz dele, se nós não oramos e se nós não temos comunhão com ninguém. Como a gente vai estar disposto para fazer a vontade de Deus se nós não honramos aquilo que Ele falou a respeito que nós devemos fazer? Então, os três princípios anteriores, eles vão fundamentar o quarto princípio, que é estar disposto para fazer a vontade de Deus. E aqui entra também algo muito interessante, é que as pessoas infelizmente não entendem o real significado de batismo com o Espírito Santo. E se vocês assistirem esse vídeo até aqui e quiserem saber o real motivo, o real propósito, o real significado do batismo com o Espírito Santo, deixa aqui nos comentários que eu irei fazer um vídeo específico apenas explicando o real significado do batismo com o Espírito Santo. Mas vocês devem ter em mente que batismo com o Espírito Santo é uma capacitação, e essa capacitação veio para nós cristãos e para os primeiros apóstolos fazermos a obra de Deus. E para fazermos a obra de Deus, precisamos estar disposto para cumprirmos, para obedecermos, para estarmos orando, para propagarmos o Evangelho e até mesmo renunciar à nossa própria vida. Então, o batismo com o Espírito Santo ele veio para aqueles que estão dispostos a fazerem a vontade, a fazerem a obra de Deus. Então, se você não está disposto a fazer a vontade de Deus, aprenda a estar disposto, aprenda a querer, aprenda a desejar realizar a obra de Deus. Você não precisa virar pastor, você não precisa virar diácono, presbítero, ter um cargo eclesiástico na igreja para estar disposto para fazer a obra de Deus. A obra de Deus nós fazemos independentemente de cargo, independentemente de posição. E isso é muito importante nós deixarmos claro. Nós precisamos estar dispostos para fazer a obra de Deus. Quer receber o batismo com o Espírito Santo? Esteja disposto a fazer a obra de Deus. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje.
Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aqui com algum amigo que está buscando o batismo com o Espírito Santo e está quase desistindo e não sabe por onde começar. Esse vídeo aqui eu acho que vai ser um norte para muitas pessoas. Se vocês gostarem, se inscrevam, dê um like aqui para nos ajudar, ativem as notificações para esperar os próximos vídeos. Teremos vídeos aí interessantes, um quadro novo para o canal que eu tenho certeza que vocês vão gostar, principalmente aqueles que gostam da história da igreja, já vai aqui no spoiler, e de avivamento. Então é isso, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e nos encontramos lá. Só um lembrete, o vídeo ficou em 18 minutos, Luiz, porque os carros do ovo atrapalhou e teve aqui também as pessoas no meio da rua. E eu acho que eu só falei uns 7 minutos. Vocês vão ver quando eu cortar o vídeo, separar e vou postar o outro para vocês verem o quão difícil é fazer vídeo pro YouTube. Então, novamente, deixa o like.